estamos aqui para falar sobre o que, Dudaquinha? Sobre o desenvolvimento das ideias pedagógicas. Então, vamos começar. No século XVII, houve o avanço das máquinas mercantes. Nesta época, Portugal converteu em colônia da Inglaterra. Portugal explorava o Brasil e as colônias para sair da dependência da Inglaterra. Só que não conseguiu. O único jeito de sair dessa dependência foi a família real se transferindo para o Brasil, pois Portugal precisava se desenvolver, mas a própria exploração das colônias era condições para seu desenvolvimento. O atletismo não conseguiu, pois, superar a aguda contradição onde se manifestava a crise de Portugal pela Inglaterra. É mesmo, pessoal. Isso acontecia nesse século XVII. Agora vamos falar sobre as ideias pedagógicas nos debates da Assembleia Constituinte de 1823. Não é, Floreno? É sim. Após a proclamação da República, da Independência, desculpe-me, de 1822, houve a exploração e promulgação de uma Constituição, baixada neste ano por Dom Pedro I. O imperador destacou a necessidade de uma legislação especial. Uma legislação especial, né? Como eu havia dito, sobre a instrução pública. A Comissão de Instrução Pública da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, para atender a necessidade, procurou um projeto e o melhor foi o tratado completo de educação da mocidade brasileira. Por memória de Martins Francisco, na instrução pública, dividia-se em 3 graus. O primeiro duraria da instrução comum e conhecimentos úteis para o homem. Duraria 3 anos, abrangendo a faixa etária de 9 e 12 anos de idade. O segundo veria sobre o estudo básico referente às profissões e com duração de 6 anos. E o terceiro destinaria a prover da educação científica. Para a elite dirigente do Brasil. A memória de Martins Francisco copia grande parte do texto de Condorcet. A diferença maior foi que Martins fala em soberano universal. E a palavra igualdade, que com muita frequência aparece em Condorcet, está inteiramente ausente na memória de Martins Francisco. E também Condorcet, primeiro grau duraria 4 anos. E em Martins, ele justificava que 3 anos era melhor, pois o país quente há um desenvolvimento prematuro do físico e este andava em conjunto com o intelectual. Por isso que ele achava que em menos tempo se aprenderia mais coisas. Conforme esclarece Condorcet, a instrução é necessária porque evita erro em condição essencial da liberdade. Se um povo é soberano, ele pode, por falta de conhecimento, se tornar seu próprio tirano. E não há liberdade sem a autonomia da razão. Não é, Jureno? É sim. Licença, pessoal.
verdade, a instrução deve ser pública, pois ela diz respeito ao serviço da soberania, sendo assim uma questão de liberdade pública e não de liberdade privada. Condorcet chama o conceito que hoje é chamado de educação nacional, ele sempre denomina como instrução pública, pois acha o termo educação muito amplo e se reporta a valores e opiniões subjetivas e privadas. Em sua memória, Condorcet defende a tese que a educação pública deve se limitar à instrução. E segundo referente ao direito do país, e a terceira referida à dependência de opiniões. Argumenta Condorcet que, apesar de homens livres e possuímos os mesmos direitos, uma grande parte de seus filhos tem ocupações duras que tomam seu tempo. E, por outro lado, quando os pais têm recursos melhores, permite destinar mais tempo para os seus filhos terem uma educação mais extensa e terem acesso a profissões mais lucrativas. Portanto, a educação pública deve limitar-se à instrução, pois cada homem tem realidade distinta. Coerente à memória de Martins Francisco, também está referida à instrução, tendo sido dirigida inicialmente a reforma dos estudos da Capitania de São Paulo. No entanto, pessoal, a memória de Martins Francisco, assim como um projeto de estímulo ao Tratado Completo da Educação da Mocidade Brasileira, foram deixados de lado, e a Comissão de Instrução Pública concentrou suas atenções num outro projeto, o de criação de universidades. Não é, Floreno? É sim, Dondoquinha. O projeto aprovado foi: primeiro, haverá 2 universidades, uma em São Paulo e outra na cidade de Olinda. O estatuto próprio regularão o número de professores. Terceiro, em os fundos preciosos de ambos os estabelecimentos será fornecidas as despesas pela Fazenda Nacional. Quarto, haverão 2 cursos jurídicos, um em cada cidade. O governo nomeará mestres idôneos e provisoriamente governará. Pelo Estatuto da Universidade de Coimbra. Quinto, e Sua Majestade o Imperador escolherá os mestres para vice-reitor. No entanto, esse projeto não foi promulgado. Com a dissolução da Assembleia Constituinte, o Imperador otorgou a primeira Constituição, que limitou a afirmar, o inciso 32 do último título, 8º, que a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Não é, Floreno? É sim. Agora, vamos falar das ideias pedagógicas e os problemas nacionais da instrução pública. Reaberto o Parlamento, em 1826, houve várias propostas, mas se sobressaiu o projeto de Januário da Cunha Barbosa, também assinado por José Cardoso Pereira de Mello e Antônio Ferreira França, que distribuiu o ensino em 4 graus. Desculpa, pessoal. Onde o primeiro grau era pedagogia, o segundo liceu, o terceiro ginásio e o 4º grau academias. Só um momento, pessoal. O primeiro grau abrangia o conhecimento das artes, de escrever, da arte de escrever, ler e os princípios de aritmética, os conhecimentos morais, físicos e econômicos indispensáveis em todas as circunstâncias e empregos. As escolas abrangiam 3 classes com duração de 1 ano cada um. O segundo grau era voltado para a formação profissional e os conhecimentos relativos à agricultura, arte e ao comércio, na forma como são desenvolvidos pelas ciências morais e econômicas, com duração de 3 anos. O terceiro grau era voltado para o estudo aprofundado das ciências
gramáticas gerais, línguas mortas e vivas, geografias antigas e modernas e história da filosofia. O quarto grau, o ensino era das ciências abstratas e de observação, ciências morais e políticas de distribuição. Era 6 classes que são. Primeira, ciências da matemática. Segunda, ciências físicas. Terceira, as ciências de saúde do homem e dos animais. Quinta, as ciências militares. E sexta, ciências navais. Mas essa proposta nem entrou em discussão. A organização do ensino ainda pautava pelo espírito das aulas régias, oriundas da reforma pombalina. Não é, Dondoquinha? É sim, Floreno. Agora vamos falar um pouco das escolas de primeiras letras. E o método MOOC. Em lugar de um projeto abrangente como proposto por Januário da Cunha Barbosa, a Câmara dos Deputados preferiu o modesto projeto à escola elementar, que é as escolas de primeiras letras. Essa escola tinha que estar em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Cabe destacar que a adoção do método do ensino mútuo, que no qual o aluno eram investigados para a função docente, e o artigo 6, que estipulou o conteúdo que os professores deverão ensinar, que é ler, escrever, as 4 operações, aritméticas, práticas de quebrados, decimais, proporções, as noções gerais de geometria, prática, gramática e línguas nacionais, os princípios morais cristãos católicos. O método mútuo baseava-se no aproveitamento dos alunos mais adiantados, como auxiliares dos professores, no ensino de classes numerosas. Lacaster dizia que não era possível falar e aprender ao mesmo tempo. Então, o aluno falante havia punição, com severidade, aquelas punições que constrangiam fisicamente. O método pedagógico da época não tinha elogios qualitativamente, mas sim quantitativamente, pois construía muitas pessoas instruía muitas pessoas a baixo custo. E dada a situação, o país precisava de uma nova reforma de instrução pública. Não é mesmo, Floreno? É sim, Dondoquinha. Agora vamos continuar falando sobre as ideias pedagógicas da reforma de Couto Ferraz. A ocasião para a reforma, o ministro do Império, Luiz Pedreira de Couto Ferraz, aprovou o regulamento para a reforma do ensino primário e secundário dos municípios da Corte. Esse regulamento ficou conhecido como Reforma Couto Ferraz, um minucioso documento que tinha 5 títulos. Referido regulamento de 5 títulos, os títulos 1º, 3º, 4º e 5º estão constituídos cada um por um único capítulo, tratando, respectivamente, da inspeção dos estabelecimentos públicos e particulares de instrução primária e secundária, da instrução pública secundária, do ensino particular primário e secundário, das faltas dos professores e diretores dos estabelecimentos públicos e particulares. Diferentemente, o título 2º, que trata da instrução pública primária, compõe-se de 3 capítulos, versando respectivamente sobre as condições para o magistério público, nomeação e demissão, os professores adjuntos, substituição nas escolas e as escolas públicas, suas condições e regimes. Floreno.
Cadê você? Cadê Floreno? Estou aqui, Dondoquinha. Eu estou indo. Dondoquinha, você é muito boa nisso. Agora, vamos falar sobre as ideias pedagógicas e a reforma do Leôncio de Carvalho. O ministro do Império, Carlos Leôncio de Carvalho, professor da Faculdade de Direito de São Paulo, com sua reforma de 1878 e de 1879, não só modificou o ensino primário e secundário da corte, mas também estabeleceu norma para o ensino secundário e superior em todo o Brasil. O decreto de 1878 alterou a estrutura curricular do Colégio de Pedro II, introduziu a frequência livre em exames preparatórios para cursos superiores, isentou o aluno acatólico do estudo da religião. O decreto de 1879 instituiu ampla liberdade para abrir escolas e cursos de todo tipo de níveis, salvo a inspeção necessária para garantir as condições de moralidade e higiene. Sua reforma prometeu caixas de bibliotecas, museus, ginásio, obrigatoriedade da educação primária, auxílio vestuário, livros para alunos pobres e dispensa aos católicos. Muito pouco foi executado no decreto de 1879 com referência aos cursos superiores. Com princípio vital, vingou-se o ensino livre. Agora vamos falar sobre o método intuitivo. Dondoquinha! Já vou, Floreno. Já estou indo. Ô, Dondoquinha. Olá, pessoal. Agora vamos falar sobre o método intuitivo. Nas reformas de Leôncio de Carvalho, sinalizava a direção do método de ensino intuitivo. E isso que se manifestava explicitamente no enunciado da disciplina Prática do Ensino Intuitivo ou Lições de Coisas, artigo 9, do currículo da Escola Normal, bem como no componente disciplinar Noções de Coisas, do currículo da Escola Primária. Esse procedimento pedagógico, conhecido como método intuitivo ou lições de coisas, foi concebido com o intuito de resolver o problema da ineficiência no ensino. Segundo o método intuitivo, o ensino deve partir da percepção sensível do princípio para a intuição exige o oferecimento de dados sensíveis para a observação e a percepção do aluno. Desenvolve-se então todos os processos de ilustração com objetos, animais e suas figuras. Entusiasta desse modo, Caetano de Campos tornou-se como base da organização das escolas modelos e dos grupos escolares na reforma de instrução pública paulista, empreendida na última década do século XIX. Não é, Floreno? É sim. Dondoquinha. Agora vamos falar de Fordismo e keynesianismo e a nova educação. No século XIX, a economia brasileira do Nordeste era açucareira e depois decolou no Centro-Sul com a agricultura cafeeira. A força econômica estava nessa modalidade. Em 1831, com a renúncia de Dom Pedro I, o controle político fica nas mãos dos proprietários de terra. E neste mesmo ano foi criada a Guarda Nacional, que deu origem à política do coronelismo. E o café se expandiu em São Paulo, depois foi feitas as ferrovias que constituíram a base para o processo de urbanização e industrialização. Esse setor de modernização teve papel importante para a saída do regime monárquico para a república.
A burguesia industrial brasileira dos anos de 1920 incorporou de forma consistente e submeteu o trabalho dos ditames da fábrica. Roberto Simonsen deu continuidade após a Revolução de 1930 a seus projetos, onde criou o Instituto da Organização Nacional do Trabalho, INDOR, que teve como seu primeiro presidente Arnaldo de Sales Oliveira e seus colaboradores, e foram signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O INDOR teve influência decisiva para a reorganização educacional após 1930, que não apenas no que se refere aos ensinos profissionais. Roberto Monge e Lourenço Filho atuaram na elaboração das reformas Capanema, das quais resultaram na criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e leis orgânicas do ensino industrial, secundárias e comércio, que existem ainda hoje nos dias atuais. Dondoquinha! Oi, Floreno! Acabamos por aqui a nossa conversa sobre educação e desenvolvimentos pedagógicos. Pessoal, um beijo e até mais. Um beijo, pessoal, e até a próxima com mais ideias pedagógicas.